Então, vamos continuar nossas leituras? Bom, agora o poema é dedicado ao nariz, né? Eh, Aqui ele vai beirar um pouco ao grotesco, ao disforme, há muitos exageros nesse poema, nas comparações, né, que ele vai utilizar, e vamos a ele então, né. Então ele dedica a um nariz, não é o nariz, é um, né. Então, de novo, nós temos lá o artigo definido a direcionado a um específico nariz, mas não sabemos de quem é, né? E agora a epígrafe, o mote, como queiram chamar, é de Gregório de Matos, que nós sabemos, né, que também gostava de apontar aquilo que ele achava que era um defeito, né, nas outras pessoas. E aí o Gregório disse assim: você perdoe, nariz nefando, que eu vou cortando e ainda fica nariz em que se assoe. Então aqui ele está falando de nariz grande. E o nosso poeta também vai. Aqui nós temos quadras, né? E o último verso da quadra, ele é mais alongado, que cria também um efeito bem forte dentro do poema, né? Não sei se ele está aqui trazendo também esse verso alongado para lembrar o nariz, né? Que aí ele fica quase um rosto, né? Um perfil. Se nós olharmos as letras no papel, pelo menos foi a impressão que eu tive, tanto no do Gregório quanto no dele, sendo que o do Gregório é um pouco menor e o dele é um pouco maior, né? Então vamos lá. Aí vai, leitores. Um monstro esguio que em Currupio de uma rua tem posto os moradores. Então, ele já identifica como monstro. Monstro, quando você usa esse termo, você está tirando a humanidade de uma pessoa. É muito forte, né? É muito cruel, vamos falar, né? No nosso português. É maior que a proa da nau de linha, tem camarinha, onde à tarde se obumbra a tocha coa. Então, ele compara a uma nau e, e é tão grande que ele chega a obscurecer o entardecer, né, daquele lugar. E esse monstro ali na primeira estrofe ainda tem posto os moradores assim em estado de alerta, corrupinho, quer dizer, girando, atordoado, né? E ele vai continuar nesse poema assim, ele também compara a Naudilinha. Naudilinha era um navio que ele tinha muitas velas, porque ele carregava canhões pesados, né? Então a ponta dessa nau era bem comprida para abarcar, né, todas essas velas, tá? Bom, aí ele continua, né? Rinoceronte de tromba enorme, mais desconforme do que mero baleia catodante. Então, aqui ele vai também compará-lo aos animais imensos, né? A mero, que é um enorme, aquele peixe espada, né? A baleia catodante nada mais é que a baleia cachalote. E aí, veja como as comparações dele também vão. Então, nariz bojante, né? Grande, recurvo e longo, que lá do Congo alcança o Tenerife e Monte Atlântico. Então, vamos pensar no continente africano, né? O Congo fica no meio do continente, praticamente, né? E o nariz vai alcançar o quê? O Tenerife, Ilhas Canárias hoje, né? Que fica bem ao norte, e o Monte Atlântico é um conjunto de montes ali no norte do continente também. Então, ele também traz esse exagero e esse disforme, né? Eu não sei, eu ainda acho que tem uma relação aqui com o grotesco, né? Justamente por isso, esse exagero que se cria. A raça eslava, tremendo espiga, e há quem diga que nela Polifemo cavalgava. Então, assim, Polifemo era aquele gigante lá na Odisseia, né? Uma das ilhas que Ulisses parou, que tinha um olho só, mas era um gigante enorme, disforme. E aí continua, nariz alado, de cor berinjela, o berinjela, né? Que de pinguela servia no Amazonas celebrado. Bom, o Amazonas é o maior rio que tem, né? Então, se ele servia de pinguela, é um tipo de ponte, né? Para atravessar, novamente, é um exagero no tamanho desse nariz. E não se mente a tradição de Lampião fazia
um farol da Líbia ardente. E ele vai. Então, aí ele continua, né? Nariz de pau, com tal composto que sobre o rosto tem forma de bandurra ou berimbau. A berimbau é um instrumento grande, né? Curvo. E ele aqui já faz essa tal comparação. Cavado e torto, formal tripeça, fundida à pressa nas foges de Vulcano por aborto. Bom, a figura de Vulcano foi expulso, né, do Olimpo, assim que nasceu, porque ele era muito feio. E quando ele cai, ele quebra uma perna, ele fica com uma deformidade nessa perna. Mas ele tem uma compensação, né, que é a arte de lidar com o fogo e os metais, principalmente. Então, ele volta para o Olimpo, acho que todo mundo conhece essa história, né? A partir do momento que ele funde um trono para a mãe, ela fica presa no trono e ele só liberta se for permitido a ele voltar para o Olimpo e se casar com Vênus, e isso ele consegue, né? E aí ele vai chamar o nariz de nariz de forno, de amplas bandanas, né? Que 1000 bananas alojam em cada venta sem transtorno. De novo, exagero, né, de colocar bananas dentro do nariz, 1000 bananas, né? Já não bastava o nariz do meio do continente africano chegar ao norte, né? E também se tornar um farol na Líbia, imenso, enorme. E aí ele continua, é tão famoso o tal nariz, então ele é fruto, né, de comentários, ele é fruto de, vamos dizer, de pirraças, né? Então, vamos lá. Que por um triz não fez parte do Cabo Tormentoso. Então, de novo, ele retorna ao continente africano, né? Se o Cabo das Tormentas é lá no sul. Então, eu tenho mais um elemento aqui que comprova, né, a origem do dono. Então, aí ele continua. Qual catatal de testa pende e alguém entende ser ninho de coruja ou pica-pau? Catatal, eu fui procurar o sentido, pode ser uma pessoa muito magra, pode ser um exagero de objetos, né? Por exemplo, catatal de livros. Eu acho que é mais nesse sentido, porque tudo aqui está no exagero, né, gente? Vamos combinar. O nariz que cabe 1000 bananas, né? É um negócio muito grande. Daí ele diz que o nariz de barro, mas não cozido. Uma peça de barro não cozida, ela tende a ser disforme, né? E que suspendido sobre as grimpas da lua vai de esbarro. Então, quando a pessoa ergue a cabeça, o nariz vai lá na lua, né? E de quem fiz, não se enraiveça. De quanto fiz, não se enraiveça. Não enrubesça, que para dar e vender sobra nariz, né? Então, ele foi assim mesmo, nessa questão do exagero. Não sabemos quem é a pessoa que era dona desse nariz. Nos lembra aquela figura, né, da literatura francesa, o Cyrano, que tinha um nariz enorme, um nariz disforme, que não permitia a ele nada, ele era piada de muita gente. Não sei se ele faz referência, porque ele mostra que ele leu muito, né? Então, ele não citou em nenhum momento aqui. Agora, muitas características que ele trouxe nos remete ao continente africano. Então, na minha hipótese, é um afrodescendente que ele está falando aqui, tá? Assim, eu acho que de tudo que nós estamos lendo até agora, nós estamos conseguindo construir uma sociedade do século XIX muito complicada e muito semelhante à nossa, né? Todos os elementos que ele tem trazido até agora. Então, nossa leitura foi essa do nariz, e espero que vocês também tragam contribuições de algo que eu deixei passar, né? Cada um faz uma leitura e que coloque aqui nos comentários para nós conversarmos a respeito. Então, até o nosso próximo encontro e vamos cumprir o nosso desafio, ok? Abraço!